Jonas, primeiramente, obrigado por aceitar o convite e vamos estar abordando o tema a dimensão sociopolítico do suicídio. Jonas, eu gostaria de saber qual é o contexto sociopolítico do suicídio. Bom dia a todos, bom dia Silvestre, bom dia aos ouvintes do programa. Desde já agradeço o convite. É um tema muito importante para a gente discutir. Desde já eu adianto que são questões que precisariam de mais tempo para a gente elaborar, mas estarei disponibilizando meu contato para que quem tiver interesse em tirar algumas dúvidas posteriormente, fiquem à vontade, estamos à disposição. Então, Eglice, qual é o contexto sociopolítico do suicídio? Nós vamos trazer hoje aqui uma visão diferente, um olhar diferente sobre esse fenômeno, sobre esse aspecto. Só se pode falar de dimensão sociopolítica do suicídio a partir de termos utilizados por Foucault, filósofo. Foucault ele vai utilizar termos como biopolítica, biopoder, micropolítica. E o que seria a biopolítica? A biopolítica são formas de governo, são modificações nas formas de governo que têm o objetivo de controlar. Nós vivemos em uma sociedade de controle e vivemos sob a vigência de uma biopolítica, ainda que muitos queiram negar. Então, o suicídio surge nesse aspecto como uma transgressão política. Por que política? Porque os dispositivos de controle da sociedade, eles desenvolveram o que Foucault chama de estatuto da vida e estatuto da morte, ou seja, como se deve viver e como se deve morrer. O indivíduo não tem nenhuma liberdade de decidir como morrer, ou até mesmo como viver. Então, essa questão é muito importante, porque nós não estamos fazendo aqui apologia de forma nenhuma. Estamos dizendo que, aos poucos, a gente vai perdendo a autonomia sobre o próprio ser, sobre o próprio corpo. Nós temos temas complicados, polêmicos, como a eutanásia, o aborto, tem temas como o suicídio assistido, que são discutidos no âmbito do direito, e são questões polêmicas exatamente porque se discute a autonomia do indivíduo. Então, essa é a dimensão sociopolítica do suicídio. Lembrando que o indivíduo que se suicida, e a gente aplicando esse olhar sociopolítico, ele ao menos aí ele transgride 3 instâncias do poder, do controle. A instância religiosa, não se pode morrer, é colocado como um pecado. As normas médicas que fazem de tudo para manter aquele corpo vivo. A gente sabe de pessoas que ficam muito tempo, só através de aparelhos. E você tem as normas capitalistas, a ilusão do capitalismo, de que o indivíduo tem que continuar produzindo, vivo, ativo, e o suicídio vem questionar exatamente isso. Será que essa vida sempre foi minha? De quem é essa vida? Eu tenho autonomia sobre o meu corpo, sobre a minha vida? Até onde a minha vida me pertence? Então, é complicado, porque a gente precisa olhar diferente para esse aspecto, porque, já adianto, nem sempre é patológico. O sofrimento psíquico ele é generalizado, ele vai se desenvolver em transtornos diversos, mas, assim, nem sempre é patológico. As questões são sociais, políticas. Vivemos numa sociedade de controle e estamos fechando os olhos para isso. Perfeito. Jonas, mais uma pergunta. Por que o suicídio, rapidamente, é associado a problemas mentais? Bom, essa pergunta é bem interessante. Como eu acabei de dizer, o sofrimento psíquico ele nem sempre é patológico. Mas, por incrível que pareça, a grande maioria de casos de suicídio e de depressão também são logo enviados para psiquiatra ou para o psicólogo, como marca registrada de que aquilo se trata de um transtorno mental. Vale ressaltar que o suicídio ele é definido como multifatorial, ele é complexo e ele não tem uma causalidade identificada. É impossível você descrever qual a causa do suicídio. Aí eu pergunto, como algumas pesquisas afirmam que 98% do suicídio
está associado a transtorno mental se ele é multifatorial. Como afirmar que 98% está associado a transtorno mental se ele é complexo, se você não tem uma causalidade? Então, existe aí agora um problema muito sério, uma estratégia dos modelos de governo, né, dessa sociedade de controle, uma biopolítica que agora usa uma estratégia que é a individualização do sofrimento. Por quê? Aí, agora responde a pergunta diretamente. Por que é levado para o psicólogo, para o psiquiatra? Porque é uma instância íntima, particular do indivíduo. Quando eu digo é um transtorno mental, eu estou dizendo a culpa é somente sua. Você apresentou uma incapacidade de lidar com o real, com as normas da sociedade. Então aí uma série de outros entes acabam se eximindo da culpa, né? Não tem nada a ver com o Estado. Ora, isso não é um problema social. Isso é um problema individual, porque já foi diagnosticado como transtorno mental. Então, utiliza-se dessa estratégia para individualizar o sofrimento e aí categorizar como uma doença mental. Então, é muito importante a gente estar atento por conta de que a psicologia não pode, de forma alguma, servir como dispositivo de controle. Né? Somos profissionais para atuar na área de saúde, para promover bem-estar, né? E é importante a gente ter esse olhar diferenciado para que a gente não apenas venha repetir e repetir as questões que, né, ao longo do tempo vem se dando. Outra pergunta também, do ponto de vista sociopolítico, de que forma podemos evitar o sofrimento psíquico que leve também ao suicídio? Então, essa seria, né, a mais importante, a gente pode listar, porque é a que trata exatamente da solução. Muitos problemas são apresentados, cada pessoa traz uma versão, né? A gente aqui tem como base teórica muitos especialistas no assunto, filósofos, cientistas que vão embasar essa questão que nós estamos colocando aqui sobre a sociedade de controle e sobre a biopolítica, o biopoder que atua em nossas vidas, nos conduzindo de forma imperceptível ao sofrimento psíquico, a entrar em desespero. E aí agora nós temos depressão, ansiedade, suicídio, e isso categorizado, separado, né, como transtornos, isso até é interessante, é bonito, mas são sintomas sociais. São sintomas sociais. Né? Não quero dizer que não estou tirando aqui, fora do contexto, as questões biológicas, né, hereditárias, são acidentes que também ocorrem, uma predisposição genética da pessoa e que vai ocorrer alguns transtornos. Mas o que quero afirmar é que a grande maioria desses transtornos modernos, no mundo moderno, são sintomas sociais. E a gente precisa lidar com isso de uma forma, de um posicionamento muito assertivo. Você me pergunta, desse ponto de vista, como evitar que o sofrimento psíquico, que é generalizado, né? E quem primeiro apresenta essa questão é o Freud, né? O Freud, quando coloca um mal-estar na civilização, ele está mostrando exatamente que o ser humano tem uma certa dificuldade em passar por esse processo civilizatório. A gente vai enfrentar muitas dificuldades nesse processo civilizatório. E desse mal-estar vem o que hoje a gente chama de sofrimento psíquico, que vai se desdobrar à medida que o indivíduo vai piorando, vai se desdobrar em transtornos mentais modernos, que aí o DSM vai categorizar, e aí a psicologia vai trabalhar dentro de cada categoria de transtorno. Mas então, o que é que se deve fazer? É uma questão filosófica. A gente precisa... eu vou dizer aqui o que não devemos fazer, certo? Podemos fazer muitas coisas na nossa vida, mas o que não devemos fazer de forma nenhuma para que o sofrimento psíquico não se desdobre em transtornos mais graves. Não permitir que o passado, o seu passado, o que aconteceu ontem, e nem as expectativas do futuro, colocadas pela sociedade, pelas pessoas, pelas instituições, contaminem e atrapalhem o presente
O presente, que não tem esse nome à toa, é o que você recebe da vida a todo momento. Esse presente é o maior presente que nós podemos receber. Ele está sendo contaminado pelos rumores do passado, os fantasmas do passado, e as expectativas do futuro. Tanto suas expectativas, nossas expectativas, como as que outras pessoas colocam sobre nós. Não permitir, de forma alguma, que nem valores morais, determinações sociais, expectativas, impliquem no viver o aqui e agora plenamente. É no aqui e agora que você pode mudar a sua vida. É no aqui e agora, é só o agora que lhe pertence. Mais uma vez, obrigada pela participação. E antes de finalizar, eu gostaria de reforçar o convite que eu falei inicialmente. O projeto Você Não Está Só, em parceria com ETAS, Espaço Terapêutico Social, está promovendo um evento no Colégio de Missão, de 8 às 16 horas. Como esse evento vai ter vários profissionais que vai estar fazendo atendimento presencial e online também, certo? Demanda livre, qualquer idade e é por ordem de chegada, certo? Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato com esse número 75-98108-9577, tá bom? Mais uma vez, obrigada, Silvestre, pela oportunidade. Obrigado a todos, agradeço o convite. Muito bom. E finalizamos aqui.